Em 1920, uma torre na Alemanha emitia sinais tão poderosos que cruzavam oceanos. Mas, e se esses sinais não fossem humanos? E se fossem um SOS de uma civilização esquecida? Hoje, você vai descobrir o segredo que desafia a história. Esses sinais eram 500 vezes mais potentes que um rádio comum. Uma força bruta que cruzava oceanos, chegando ao Brasil, EUA e Japão, em 1920. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. Os documentos oficiais sumiram e os cientistas ainda não sabem explicar. Hoje, você vai descobrir o que apagaram dos livros e como isso pode mudar tudo o que você pensa sobre tecnologia ancestral e quem esteve aqui antes de nós. Em 1920, uma torre na Alemanha emitia sinais tão fortes que desafiavam a física da época, 500 vezes mais potentes que um rádio comum. Para comparar, era como usar um lança-chamas para acender uma vela. Mas quem diabos precisava disso? Comunicação militar? Experimentos secretos? Ou algo muito mais antigo? E aqui vem o detalhe assustador. Esses sinais cruzavam oceanos sem cabos, atingindo lugares como o Brasil e o Japão. Como uma tecnologia de 1920 fazia isso? E por que os registros oficiais desapareceram depois da Segunda Guerra? Isso não é estranho? É como se alguém tivesse apagado a fita de propósito. Se seu celular fosse um Fusca, a torre de Nauen seria um foguete da NASA. Enquanto você manda um áudio no WhatsApp, ela atravessava oceanos sem cabos ou satélites. Mas aqui está o mistério. Até os nazistas apagaram os registros dela em 1945. Por que destruir documentos de um simples rádio? Será que ele fazia algo que nem imaginamos, tipo comunicar com algo que não era humano? E por que ninguém fala disso hoje? É como se a história tivesse um capítulo proibido. Os sinais chegavam no Brasil, Japão e até na África do Sul. Só que em 1920 não existia internet, GPS ou sequer aviões comerciais. Era como enviar um telegrama e ele chegar em segundos do outro lado do mundo. Quem precisava dessa tecnologia? Os militares? Espiões? Ou alguém que não está nos livros de história? E olha o detalhe. Esses sinais pararam de repente em 1945. Coincidência com o fim da Segunda Guerra? Ou alguém desligou o sistema para esconder algo? Os projetos da torre sumiram após 1945. Oficialmente foram destruídos por bombas. Mas sabe o que é estranho? A torre ficava numa área não atingida pela guerra. Então, quem apagou os rastros? E por quê? É como se alguém dissesse, isso nunca existiu. Mas os sinais eram reais. Será que a torre era parte de um projeto maior? Tipo uma antena para contato extraterrestre? Ou pior, algo que já estava aqui antes de nós? Em 2010, um hacker alemão achou uma gravação dos sinais de Nauen. E adivinha? Tinha padrões repetidos que pareciam código binário. Traduziram como 1.100.000 e 1.100.000 e 10.100.000 e 1.111, que significa não em ASCII. Não o quê? Não divulgar? Não investigar? É como achar uma mensagem da Elizabeth I num pendrive. Faz sentido? Claro que não. E se for um aviso, não mexam aqui? Ou um erro de tradução? Por que a comunidade científica ignora isso? Medo de revirar o passado ou de descobrir demais? A versão oficial diz que os sinais eram para a comunicação militar. Mas tem um problema. Em 1920, a Primeira Guerra já tinha acabado. Para que um rádio tão potente? Era como construir um tanque de guerra para usar num parque de diversões. Alguém está mentindo? E pior, os mesmos alemães usaram tecnologia similar na Segunda Guerra. Coincidência? Ou será que Nauen era um projeto pioneiro para algo muito mais sombrio? Algo que nem os livros de história ousam mencionar?
Agora, a teoria que chocou historiadores. E se os sinais fossem uma herança tecnológica? Tipo, achar um iPhone nas pirâmides do Egito. Sabia que Platão descreveu Atlântida com cristais que geravam energia? Pois é. Se uma civilização antiga dominava o rádio, Nauen poderia ser um receptor de mensagens do passado. Maluco? Talvez. Mas em 1996, um geólogo achou estruturas submersas no Japão, que parecem antenas. Você duvida? Ou será que a história está cheia de tecnologias apagadas? Enquanto cientistas dizem, isso é bobagem, teóricos apontam um fato. A humanidade esqueceu tecnologias antes. Exemplo? O fogo grego, uma arma bizantina que ninguém replicou. Se perdemos até receita de armas, por que não uma torre de rádio avançada? E se os alemães redescobriram algo que já existia, tipo encontrar um manual de Wi-Fi numa caverna medieval? Faz sentido? Para mim, faz mais que a versão oficial. Ou você acha que tudo isso é apenas coincidência? Em 1973, um documentário da BBC sobre Nauen foi censurado. O motivo? Um físico disse: esses sinais têm padrões que não são naturais, mas a gravação sumiu. Conveniente, né? É como apagar a cena mais importante de um filme. O que não querem que a gente saiba? E por que até hoje ninguém refez os experimentos? Medo de achar algo inconveniente? Ou pior, medo de provar que não estamos sozinhos na história. Aqui está a prova que ninguém comenta. As frequências de Nauen batem com zonas mortas de rádio no Atlântico. É como se algo estivesse bloqueando o sinal lá até hoje. Será que é uma interferência natural ou artificial? Tipo um campo de força escondido. E se for uma proteção para esconder algo que não devemos encontrar, isso explica por que navios somem no Triângulo das Bermudas? Isso muda tudo o que sabemos? Ou você prefere acreditar que é só falha técnica? E agora? Você ainda acha que a ciência tem todas as respostas? Ou será que alguns segredos são grandes demais para caber nos livros? Você sabia que a civilização do Vale do Indo tinha esgotos planejados há 5.000 anos? Eles sumiram do mapa, sem deixar rastro, como se alguém tivesse apertado um botão de reset. É como se um livro de história tivesse páginas arrancadas. Por que isso acontece? E se Nauen fosse mais uma página perdida? Será que civilizações avançadas desaparecem de propósito? Ou existe um ciclo secreto que a humanidade não enxerga? Os Olmecas esculpiram cabeças de 40 toneladas, sem rodas, sem metal. Como? É tipo você construir um prédio de 20 andares só com as mãos. E aqui está o link com Nauen. Ambos usavam tecnologia que desafia a lógica. Se os Olmecas sumiram sem explicação, por que não uma civilização do rádio? E se os sinais de Nauen são um eco desse passado, algo tão avançado que parecia mágica, até ser esquecido? Atlântida, Mu, Lemúria, todas têm uma coisa em comum: sumiram sem deixar vestígios. Mas e se Nauen fosse a próxima da lista? A gente acha que é moderno, mas e se for antigo pra caramba? Tipo achar uma bateria de Bagdá de 2.000 anos. Ninguém sabe para que servia, mas era tecnologia. Os sinais de Nauen são a mesma coisa. Um objeto fora do tempo. Será que estamos repetindo o mesmo erro de ignorar o passado? A história não é uma linha reta. É uma montanha russa de ascensão e colapso. O evento de Younger Dryas, há 12.000 anos, apagou civilizações como um meteoro. E se Nauen é um resto desse ciclo? Tipo, achar um celular no meio de ruínas medievais, como explicar? A ciência diria impossível. Mas e se for evidência? Alguém já parou para pensar que talvez não sejamos os primeiros a chegar no topo? Esses símbolos são idênticos aos encontrados em Nauen. Coincidência? Quando a mesma mensagem aparece em lugares separados por milênios, alguém está tentando falar algo. É como se o passado dissesse: cuidado com o que vocês estão fazendo. Será que civilizações caem quando repetem os mesmos erros? E se os sinais de Nauen forem um alerta, algo tipo: parem antes que desapareçam também? E se tudo isso for só a ponta de um iceberg, o que mais está escondido nas sombras da história? Os sinais de Nauen exigiam uma tecnologia que ninguém na época dominava. Para ter ideia, era como usar um smartphone em 1800. Como explicar isso?
A ciência diz, era experimental. Mas em 1920, até os aviões eram de madeira. Então, quem ensinou eles? Uma civilização perdida? Ou será que alguém emprestou o conhecimento? Tipo, achar uma usina nuclear nas cavernas de Lascaux. Faz sentido? Ou é só mais uma coincidência inconveniente? Engenheiros do MIT recriaram os esquemas de Knowhen e chegaram a uma conclusão chocante. A torre gerava um campo magnético estável, algo que só dominamos nos anos 80. É como descobrir que os romanos tinham Wi-Fi. Exemplo, o mecanismo de Anticítera, um computador grego de 2000 anos. Se aceitamos isso, por que não Knowhen? Será que a humanidade apaga tecnologias que não entende? Ou pior, que assustam demais? Os céticos dizem, isso é anacronismo. Tipo achar uma bateria de carro no Egito Antigo e dizer que era para iluminar pirâmides. Mas e se não for? O que você faria se achasse um circuito integrado numa tumba faraônica? Ignoraria? Pois é, Knowhen é igual. Pode ser um objeto fora do tempo. E se for, quem o criou? E por que ninguém assume que há um buraco na linha do tempo? Em escavações perto de Knowhen, acharam pedras com símbolos iguais aos dos sinais. Coincidência? É como encontrar um manual de instruções da NASA escrito em hieróglifos. E olha o detalhe. Essas pedras têm 5.000 anos. Como alguém em 3AC sabia sobre ondas de rádio? Ou será que a torre foi construída em cima de algo muito mais antigo? Algo que nem os nazistas entendiam? O famoso sinal WOW de 1977 durou 72 segundos e nunca foi explicado. Adivinha? Os sinais de Knowhen tinham a mesma duração. É como receber a mesma mensagem em duas épocas diferentes. Será um aviso? Um teste? Ou uma assinatura? De quem? Se não somos os primeiros, quem está mandando esses sinais? E por que ninguém responde? E agora? Cada resposta traz mais perguntas. Será que algum dia vamos decifrar o que Knowhen esconde? Hoje, pesquisadores independentes tentam decifrar os sinais de Knowhen. Mas adivinha? A maioria não tem financiamento. É como procurar um tesouro no escuro, de mãos amarradas. Por que a ciência tradicional ignora isso? Medo de mudar os livros? Ou existe uma ordem para manter o mistério? Exemplo. Em 2017, um estudo sobre Knowhen foi recusado por 15 revistas. Coincidência? Ou alguém não quer que a verdade vaze? Em 2020, um satélite alemão achou estruturas subterrâneas perto da torre, tipo túneis gigantes, como os da Capadócia, mas ninguém foi investigar. Por quê? É como achar uma porta trancada e jogar a chave no mar. Será que tem algo lá embaixo? Tecnologia enterrada? Ou registros de quem realmente controlava os sinais? E se for uma base secreta, de uma civilização que ainda está por aí? Enquanto isso, teóricos exigem acesso aos arquivos, mas o governo alemão diz, é segredo de Estado. Sério? Em 2023, segredo de Estado de 1920, é como esconder o segredo da roda. O que está guardado lá? Projetos de armas? Ou algo que desafia nossa compreensão do passado? E se a verdade for tão perturbadora que preferimos não saber? Aqui a virada. Em 2021, um adolescente achou uma peça de metal com símbolos idênticos aos da torre. Nenhum museu quis analisar. É como descobrir um OVNI e jogar no lixo. Por que o desinteresse? Medo de reescrever a história? Ou prova de que alguém controla o que descobrimos? E se você mesmo for lá procurar, será que a resposta está debaixo da terra, esperando alguém corajoso? E se os sinais de Knowhen não fossem para a Terra? E se fossem uma mensagem interestelar, tipo um tiro no escuro cósmico? Em 2022, astrônomos detectaram sinais similares vindo de Vênus. Coincidência? Ou alguém lá fora está respondendo? E se Knowhen era uma antena e não um transmissor? O que isso significa? Que algo ou alguém está tentando contatar a humanidade há 100 anos e ninguém percebeu? E você? Vai continuar acreditando nas versões oficiais ou vai começar a questionar o que realmente aconteceu?
Se esse vídeo fez você questionar tudo que sabe, deixa o like, compartilha com quem ama mistérios e inscreva-se para não perder a continuação. E comenta: civilização perdida ou experimento militar? A gente responde os mais criativos. E não esqueça, o passado está cheio de segredos, mas o futuro depende de quem procura a verdade.